Então, boa noite a todos e bem-vindos de volta ao Parabellum. Pergunta, mas entre Ucrânia e Hungria, o que está acontecendo? Estamos aqui para isso, não é? Para explicar isso, vamos também fazer uma reconstrução dos eventos, assim começamos com tudo. Então agradeço ao Redfish, o peixe comunista, pelo seu comentário. Porque, obviamente, o que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã absorveu um pouco a vida de todos nós. Imagino também a atenção. Se vocês perceberam, o título da live não é por acaso, é extremamente intencional. Longe dos olhos, longe do coração, alguém deve conhecer a música de Endrigo, porque neste momento, com certeza a guerra na Ucrânia está longe dos olhos, longe do coração. Pelo menos para a maioria das pessoas que levam uma vida normal. Então, não podem dedicar muito tempo a todas as crises que estão acontecendo neste planeta. Sempre porque Trump não sairia por aí tentando endireitar as pernas dos cachorros. Então, vamos à questão Hungria-Ucrânia. Tudo isso, obviamente, remete ao que aconteceu tanto nos anos anteriores em relação ao fechamento do gasoduto que passa pela Ucrânia, quanto ao que aconteceu em tempos relativamente recentes. Então, poucos dias antes do que aconteceu no Oriente Médio, que foi em 28 de fevereiro, mais ou menos entre 23 e 24, os ucranianos, se vocês se lembram, ou talvez tenha passado despercebido, porque estávamos focados na guerra no Irã. Eles atacaram praticamente a estação de bombeamento de Druzhba, que é uma estação de bombeamento na Rússia, responsável justamente por direcionar esses fornecimentos de gás, se me lembro bem, que passam pela Ucrânia e que principalmente chegam à Hungria. Obviamente, essa é uma questão sobre a qual eles discutem há muito tempo, desde o início da guerra, acredito que todos vocês saibam. Essas são as posições clássicas de Orbán sobre a guerra. Muito próximo de Putin, pelo menos no que diz respeito a um discurso nacionalista, de interesses. E então, ele sempre queria que essa questão fosse reaberta para baixar os preços do gás em favor da Hungria. Há também um subtexto muito interessante, do qual se fala pouco, sobre o qual vi vários documentários, várias análises, o Sinti. Enquanto isso, estas são outras imagens ainda do Druzhba 1, que, como vocês podem ver, não sei se neste momento ainda está queimando, mas por vários dias, como se pode ver, estava em situação ruim. Este é um pouco o pomo da discórdia, talvez os ucranianos a tenham atingido por isso. Para tirar o problema na discussão com Orbán, do tipo, não adianta pedir para reativá-la, pois está danificada. Obviamente, essa discussão se ampliou muito no momento em que estourou a confusão no Oriente Médio. Tanto que tanto Fico quanto Orbán começaram a fazer declarações de que Zelensky destruiu intencionalmente Druzhba. E Fico não está errado, porque não é que os ucranianos a atingiram por engano, nisso ele está absolutamente certo. Mas isso para cortar o cordão umbilical entre a Hungria e suas próprias exigências. O que é interessante é que em abril Orbán terá que fazer eleições que todos preveem que ele vai perder, já que todas as pesquisas feitas mostram o partido dele com mais ou menos 38, 39% e o do seu opositor, Péter Magyar ou Magyar. Me digam vocês qual é a pronúncia em húngaro. Péter Magyar. Cai muito bem para a Hungria, é um bom nome para candidato e fazia parte do mesmo partido, que o colocam em 50%, então há uma diferença muito grande. É interessante notar que Orbán tentava conseguir, através da Ucrânia e da reabertura Magyar Okay, através da reabertura do gasoduto, de baixar os preços dentro do país. Por uma questão,
Obviamente, depois de revenda do ponto de vista eleitoral, olha, eu baixei os preços para vocês, algo assim. Então, digamos que Zelensky, os ucranianos e Orbán não se gostam. Orbán também encheu o saco em relação a algumas minorias na região da Transcarpátia. Enfim, ele se esforça bastante para incomodar. Logo após o ataque realizado pelos ucranianos, a estação de bombeamento Druzhba 1, uma van ucraniana que continha, se não me engano, 24 quilos de ouro e mais dinheiro no valor de cerca de 80 a 90 milhões de dólares, foi parada na Hungria e foi apreendida pelos húngaros. Se não me engano, era de um banco suíço-austríaco. A rota mais curta era, obviamente, Suíça, Áustria, Hungria, Ucrânia. Há uma disputa em andamento neste momento. Foram ditas palavras muito fortes, como disse corretamente Winter. E praticamente os húngaros confiscaram esse dinheiro com pretextos ridículos, porque era dinheiro retirado de um banco, ia para lá e tal. Eles até prenderam os homens. Soldados ucranianos que estavam na van, eles libertaram alguns nesses dias, mas foram detidos. Tudo isso até reabrirem essa droga de Druzhba, o que é interessante, e vamos ver que está muito conectado, porque estamos lidando, entre aspas, com as eleições na Hungria, além do fato de que são muito apoiadas pelos russos. Eu estava dizendo, tem uma pequena história para contar em que os russos têm uma espécie de, digamos, maneira de entrar na Europa através da Hungria de forma facilitada, ou seja, eles têm um acordo, etc. Existem vilarejos inteiros na Hungria onde os russos, com uma certa facilidade, como diriam no norte da Itália, praticamente criaram vilarejos inteiros só de russos. Então eles vão para lá, compram imóveis, casas, etc., vivem entre eles e é um passe-partout, um pouco como Chipre, um pouco como outros lugares, como vocês lembraram corretamente no chat. Então há uma boa relação entre a Hungria e a Rússia. Não por acaso, o sistema criado por Orbán é um sistema muito parecido com o dos oligarcas russos. Ou seja, assistam a todos os documentários sobre o uso de muito dinheiro de vocês, dinheiro europeu. Praticamente metade dos aparelhos estatais, televisão e etc., de Orbán são parentes. A esposa, o primo, o amigo. Fazemos tudo em família, digamos assim. Ele tem uma mansão com zebras, não me lembro, girafas andando por aí. Enfim, essas coisas. Um mini Putin, praticamente um mini Putin, mas financiado pela Europa. Então, essa questão da corrupção, ele tenta esconder isso contra Peter Magyar, e não é que Peter Magyar. Eu dei uma olhada no que dizem vários think tanks, inclusive de análise política, não é que ele não seja um nacionalista. Até mesmo Peter Magyar tem posições bastante nacionalistas em relação à Hungria, mas com certeza ele é mais aberto a, digamos, uma mediação com a Europa. Mas ele não é super favorável às questões ucranianas. Digamos que ele tenta não falar sobre isso, tenta evitar esse tipo de assunto. Então é interessante ver que Orbán começou a fazer uma campanha eleitoral contra ele, onde basicamente publica muitos cartazes sobre Magyar e os publica junto com ele. Zelensky de um lado e von der Leyen do outro. Como se dissesse, se vocês votarem nele, ele vai dar dinheiro para a Ucrânia, tanto que até mesmo no Kyiv Independent falam sobre Peter Magyar e o problema ucraniano. A ideia de Orbán, que está bastante desesperado neste momento, considerando a diferença de votos, é fazer com que Peter Magyar pareça alguém que vai enviar muita ajuda para a Ucrânia. E assim por diante. Como relatam os próprios jornais ucranianos, Peter Magyar, no entanto,
caminhou numa linha tênue, prometendo relações construtivas, mas fazendo críticas. Ao mesmo tempo, as indiretas do presidente Zelensky direcionadas a Orbán e o desejo do país por uma adesão rápida à União Europeia. Magyar também é um político soberanista. Portanto, ele não é contra a entrada da Ucrânia na União Europeia, como é Orbán, mas defende uma entrada lenta, digamos assim. E de qualquer forma, ele também levanta a questão da Transcarpátia e das suas minorias. Então é interessante ver como vai ser essa disputa, porque acontece em abril. E, como sabemos, o sistema europeu já tem bastante grão de areia dentro do seu mecanismo. E dependendo de quem ficar ou chegar, isso pode fazer diferença em muitas decisões. Eu já disse isso. É muito interessante ver essa retórica anti-ucraniana que Orbán está usando em húngaro, porque ele não tem muito o que dizer sobre seu adversário político. E por isso, ele tenta associá-lo a von der Leyen, que não é exatamente muito querida, nem mesmo por aqui. E então, ele faz esses cartazes onde, basicamente, no próprio cartaz está escrito: se vocês votarem neles, eles serão o problema. É como se a Meloni, ou quem quer que seja por ela na Itália, ao invés de fazer uma campanha sobre os problemas da Itália. Não sei. Se vocês votam na Meloni, estão votando no Zelensky e na von der Leyen, sei lá, na Schlein, e ela começa a fazer cartazes desse tipo. É um pouco estranho que Orbán, digamos, coloque no discurso do seu adversário as relações com a Ucrânia. Até porque a Hungria praticamente não deu nada em termos de ajuda militar. Ficou de fora, então não se entende por que isso tudo, tanto que essa é a Druzhba. E a linha, para ficar claro, como dá para ver, passa pela Hungria. Então esse é o pomo da discórdia nessa história. São cartazes de eleições no meio das fontes. Tem em um dos artigos. São interessantes, mas talvez eu ache rapidinho também. Magyar, Orbán. Cartaz eleitoral, algo assim. E você encontra esses cartazes estranhos que agora estão espalhados por toda a capital húngara. Eles estão nos vilarejos, vocês podem vê-los. Sempre tem o candidato Magyar no meio, com Zelensky à esquerda e von der Leyen à direita. Esses são os cartazes. Vocês veem Zelensky, Magyar e von der Leyen jogando dinheiro dentro de um vaso sanitário dourado. Esse é o nível, digamos assim. Esses são os cartazes eleitorais que o partido de Orbán está publicando. Tem uma grande disputa, enfim. O nível é muito baixo, vamos admitir, bem baixinho. Vamos passar para coisas mais interessantes. Vamos falar bastante sobre como a guerra na Ucrânia é afetada pela guerra no Irã. O título não é por acaso, foi escolhido justamente por essas questões. Existem 4 ou 5 questões fundamentais que dizem respeito às implicações estratégicas para a Ucrânia. Se vocês quiserem, eu coloquei para vocês um artigo extenso, onde essas questões são descritas de maneira extremamente específica e detalhada, com muitas fontes. Depois, também faremos um vídeo curto. Mas digamos que o maior problema para os ucranianos é o fato de que, neste momento, com certeza, a guerra no Irã é o centro de gravidade da atenção global. Há outros pontos, obviamente, essa questão do Orbán e do gás e dessa disputa com a Ucrânia. Com essa crise, a situação vai se agravar, porque a demanda será ainda mais intensa nesse sentido, porque vai aumentar ainda mais. Felizmente, o inverno, digamos, acabou e pelo menos escapamos dessa. Um pouco menos em relação à gasolina. 5 pontos que juntos realmente representam um grande problema em relação à guerra na Ucrânia.
Acho que todos vocês perceberam o aspecto midiático. Quase não se fala sobre isso. Um pouco porque quase nada está acontecendo na linha de frente. Depois veremos isso na segunda parte da live. E um pouco porque, obviamente, a jogada de Trump e Netanyahu está absorvendo o interesse pela crise global. 5 pontos. Então, ponto de gravidade. Todos estão focados na crise do Oriente Médio. Ponto número 2. Como vimos, todas as monarquias do Golfo estão solicitando sistemas antiaéreos. E a maioria eram americanos. A Arábia Saudita tem americanos, o Kuwait tem americanos, o Catar tem americanos. Tanto os sistemas de radar quanto os sistemas antiaéreos, os PAC-2, etc. Então vocês entendem que, numa situação global desse tipo, qual é o problema? Há uma enorme demanda e competição pelos sistemas de armas defensivos americanos, principalmente os Patriots. E como os Patriot já são muito requisitados pela Ucrânia e não estavam sendo concedidos muitos para eles. Lembrem-se dos buracos, inclusive nos meses de inverno, do ponto de vista defensivo. Vocês vão entender que, se houver um pedido de Taiwan, de todos os países do Golfo, etc., a Ucrânia terá que competir com muitos outros países também nessa questão. Depois tem a questão dos Tomahawk. Lembrem-se, a Ucrânia já faz um ano que tenta conseguir os Tomahawk dos americanos. Todos os artigos mais recentes, até mesmo do Financial Times e outros, falam sobre o fato de que os americanos gastaram algo em torno de 12 bilhões em munições nessas 2 semanas. Desses, muitos Tomahawk. Então, se antes as chances dos ucranianos conseguirem os Tomahawk já eram extremamente baixas, com essa situação agora são praticamente nulas. Já que eles tiveram que fazer até pedidos emergenciais de produção, os próprios americanos, para os fabricantes do Tomahawk. Justamente porque os estoques estão diminuindo, esse é outro problema. As esperanças do Tomahawk na Ucrânia desaparecem ainda mais, enquanto os Estados Unidos esgotam os estoques no Irã. Agora, não. Esqueçam os jornalistas, inclusive os ucranianos, que estão enfrentando a guerra. Mas, de qualquer forma, os estoques não se esgotam, senão não seriam estoques. Os estoques não podem cair abaixo de um certo nível. Digamos que aqueles que podiam gastar, estão gastando. Vamos chegar também aos Shahed, vamos chegar também aos drones, porque isso também é uma questão. Então, como vemos, os Tomahawk não são um problema nesse sentido, porque com certeza eles não terão. Se antes era uma questão remota, agora se torna praticamente impossível. Outra questão importante, como dissemos, é a dos sistemas defensivos. Então, os ucranianos, como estão tentando voltar à discussão e fazer com que falem deles, vocês viram logo Zelensky, que oferecia seus especialistas sobre a guerra dos drones, principalmente aos americanos. Mesmo que hoje Trump não tenha exatamente desmentido, ele fez um comentário do tipo: não precisamos, somos os maiores especialistas, etc. Já é diferente, no entanto, quando se trata da questão da Arábia Saudita e dos outros. Parece que cada vez mais países, por outro lado, do Golfo estão solicitando especialistas e sistemas antidrone por parte dos, sobretudo, a Aramco, que, se não me engano, é uma grande empresa petrolífera da Arábia Saudita, está em negociações para comprar drones antidrone e outros sistemas defensivos. Mas junto com eles há também vários outros países. Então, digamos que a Ucrânia está tentando entrar na discussão da guerra dessa maneira. Nós fornecemos esses sistemas para vocês, e talvez eles consigam empréstimos ou algum apoio. De qualquer forma, a Arábia Saudita estava entre aqueles países que mais ajudaram a Ucrânia em comparação com os outros. A questão dos drones é um pouco diferente,
pois os russos já haviam criado há anos a sua própria produção local de drones derivados dos Shahed, todos os vários de Irã e assim por diante. Portanto, mesmo a destruição das instalações de produção no Irã dificilmente levará a uma diminuição da atividade de drones russa, porque agora eles já estão completamente por conta própria. Outro ponto que, na minha opinião, é o ponto fundamental, na verdade, o que tem mais relevância de todas essas coisas aqui, é o fato de que a Rússia está se beneficiando economicamente dessa guerra, apesar de ter um aliado que está sendo bombardeado há 2 semanas. Com certeza, do ponto de vista econômico, os russos têm muito a ganhar. Considere que antes do que aconteceu, o barril custava 59. Praticamente o nível mais baixo desde o verão de antes de 2020. Agora ultrapassaram $100 o barril, alcançando o maior valor desde o verão de 2022. Praticamente depois da mobilização russa, então, enfim, durante a crise do primeiro ano da invasão russa. Então, para a Rússia, esse aumento desses preços é uma bênção enorme. Especialmente porque, ao mesmo tempo, enquanto falava Sergei Vakulenko, membro sênior do Centro Carnegie Rússia-Eurásia, o governo se depara com escolhas difíceis. Teve que cortar gastos, aumentar impostos e até considerar uma certa redução nos gastos militares. Era isso que os russos pensavam, pelo menos até fevereiro. Parar a guerra na Ucrânia nunca esteve em pauta, acrescentou Vakulenko, mas estava ficando claro que, mesmo nesse aspecto, a Rússia teria que economizar um pouco. Depois, Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã e, com a reação de Teherã, o conflito virou uma guerra regional. Tudo bem, a navegação pelo Estreito de Hormuz foi interrompida, fazendo os preços do petróleo dispararem. De repente, Moscou recebeu esse presente, disse Vladimir Milov, um ex-vice-ministro da energia que se tornou crítico do Kremlin, agora no exílio. Agora eles tinham sua tábua de salvação. Nesses dias, os funcionários russos estão muito felizes, apesar do que está acontecendo. E assim por diante. Como se não bastasse, Trump colocou, digamos, a cereja no bolo e praticamente... Primeiro, ele removeu as sanções da Rússia sobre a venda para a Índia. E agora, diante da crise global, o G7 começou a falar sobre colocar as reservas no mercado. E então, no último dia, os Estados Unidos emitem uma isenção de 30 dias das sanções para a compra de petróleo russo. Então, por 30 dias, eles suspenderam as sanções em relação à venda para a Índia e agora há uma isenção por 30 dias. Então, os russos, nesses 30 dias, praticamente vão colocar no mercado... Eles tinham muitos petroleiros parados, carregados, mas parados, que agora poderão praticamente vender sem sanções. Então, isso é uma receita inesperada para a Rússia que eles não esperavam. Obviamente, os blogueiros militares russos não estão nem um pouco satisfeitos com o fato de a Rússia não ajudar o Irã, de como o Irã está sendo atacado por Israel, etc. Enquanto nas esferas mais altas, no fundo, o que o Irã podia dar para a Rússia no começo, os drones, etc. Isso tudo já foi absorvido, agora eles já produzem por conta própria. Eu me lembro de quando eu cuidava das primeiras geolocalizações, imagens de satélite das fábricas que os russos estavam construindo no Tartaristão e eram fábricas de drones Shahed, produzidos sob licença de lá. E havia consultores e técnicos iranianos. Desde 2023, não se ouve mais falar disso, no sentido de que eles fazem tudo completamente de forma autônoma. Então, o que o Irã podia oferecer à Rússia era isso, do ponto de vista da exportação, é um concorrente.
O Irã, como a Rússia, exporta petróleo, então se reduzirem o petróleo iraniano e ainda bloquearem as monarquias do Golfo. Bem, de repente, a frota fantasma russa fica por 30 dias sem sanções, então pode descarregar tudo o que tinham. E por isso vão tentar maximizar tudo isso. Até porque a China e a Índia, que se abasteciam tanto das monarquias do Golfo quanto do Irã, agora vão aumentar também suas próprias reservas devido à crise, por precaução. E vão comprar o petróleo russo, que com certeza não vão pagar $59 o barril, vão pagar 100, 110, 120, seja lá quanto for. Então, como vocês podem ver, as consequências da crise no Irã são graves no que diz respeito à Ucrânia. Aliás, ninguém falou mais disso porque, obviamente, já acabou tudo. Digamos em notícias menores, secundárias e assim por diante. Mas se a gente for ver o navio metaneiro russo, o Arctic, como é que chama? Arctic Metagaz. Aquele que foi atingido com certeza pelos ucranianos, justamente durante os ataques americanos da primeira semana no Irã. Agora ela está ao largo de entre Lampedusa e Malta, completamente abandonada e está à deriva. A deriva foi avistada recentemente pela Marinha. Esse foi o ataque ao navio que estava pegando fogo. Provavelmente com drones ou com um drone marítimo dos ucranianos, justamente no período em que havia começado o ataque ao Irã. Então isso acabou ficando muito em segundo plano. É 3 de março. Se falava pouco sobre isso, mas agora esse navio completamente arrebentado de um lado, está à deriva e não se sabe exatamente onde vai parar. O metaneiro russo está perto de Lampedusa, como vocês podem ver, todo danificado. Então, nesse sentido, essas são notícias menores que, no entanto, tinham passado completamente despercebidas em relação ao que estava acontecendo. Não há pessoal a bordo, já foi evacuado. O navio tanque de gás liquefeito. Neste momento, ele está exatamente aqui, no meio do caminho entre Lampedusa, Malta e Linosa. Pode-se ver que há um grande rasgo na lateral e está à deriva, então não se sabe exatamente onde vai parar. Houve um alerta de navegação, porque obviamente à noite, quem diabos vai enxergá-la enquanto está à deriva? É perigoso. O naufrágio do navio gazeiro russo foi avistado na tarde de 12 de março pela aeronave P-70 e 2 da Marinha Militar, do 40 e um esquadrão da aeronáutica italiana, que decolou de Sigonella. 3 horas e meia de órbitas e patrulhamentos da aeronave. E eles localizaram exatamente a área onde ele está. Se quiser ler mais detalhes, eu envio a postagem para vocês. Então, como vocês podem ver, as questões de gás, etc., o gás já evaporou, no sentido de que não sou especialista em questões químicas, mas imagino que um gás liquefeito sob pressão, se não queimou tudo, a maior parte deve ter ido para o ar. Quando foi atingida perto de Malta, não sei se uma parte do navio ainda tem, digamos, como se chama? Barris, contêineres de gás pressurizado que correm o risco de afundar junto com o navio? Ou se tudo foi disperso, queimado, etc. Isso vamos ver, então é um pequeno detalhe que nos diz respeito pessoalmente. Não é muito recuperável a Brachas. Se você olhar as fotos, está completamente aberta de um lado. Aliás, eu também fico surpreso pelo fato de ainda estar flutuando. Mas o lado, digamos, aberto, já que o navio está inclinado, é o lado aberto onde estão os compartimentos rompidos. Veja só, não é o lado voltado para a água, mas sim o que está para fora. Senão já teria afundado há muito tempo. Olha, não explodiu de verdade,
foi atingida, pegou fogo, mas não houve explosões. Parecia que continuava como um botijão de gás pegando fogo, soltando gás, depois apagou. Por conta própria. Sim, deve ter diesel, provavelmente nos tanques e coisas assim, então para a gente pode ser um problema. Aos poucos, também vou me aproximando das questões militares de atualização do mapa. Não vai ser uma live longa, porque realmente não há grandes novidades. Sob esse ponto de vista, tem uma coisa interessante que explica que as coisas sempre precisam ser colocadas em conjunto. Se vocês se lembram, nos últimos meses, tirando esses contra-ataques ucranianos que retomaram algumas áreas que já eram contestadas e que, na verdade, não estavam realmente sob controle dos russos. Não houve grandes eventos, grandes manobras mecanizadas ou grandes tentativas de ataque. Vocês se lembram do frio extremo? Lembrem-se da live que eu fiz com a Ucrânia, com o cobertor congelado. A menos 20, menos 25, menos 30, principalmente se você está a algumas centenas de metros no ar, a troca térmica é maior. As baterias dos drones tinham um desempenho muito baixo ou quebravam, isso limitou a ação dos drones e por isso ficou difícil para ambos operarem. Então, não aconteceu muita coisa durante janeiro e fevereiro. Agora surge outra questão. Essa é uma questão interessante, ou seja, os cabos de fibra óptica, devido à enorme demanda por parte dos ucranianos e da Rússia, estão praticamente aumentando. Entre 2025 e 2026, o custo por quilômetro dobrou. E isso está se tornando um fator, já que ambos estão exigindo. Os russos consomem 10% da demanda mundial de fibra óptica, os ucranianos, no momento, 5%, mas juntos representam 15% de toda a demanda mundial de fibra óptica. E também existem fábricas que produzem isso. 50 mil quilômetros por mês, no caso da Ushkuinik e de poucas outras. Mas a maior parte dobrou de preço, se continuar assim vai ficar muito caro também. Sim, está cheio de... Vimos nos meses anteriores, literalmente, campos imensos de cabos de fibra óptica, mas aos poucos até a fibra óptica está se tornando um problema. Do ponto de vista dos custos, o mercado mundial, como vocês podem ver, não cresceu muito. Em 2021, eram produzidos 500 milhões de quilômetros de cabo de fibra óptica. Em 2025, são 568 milhões. Então não é que tenha aumentado muito, o que é proporcionalmente 11%, 10%, 5%, mas o consumo, por outro lado, aumentou vertiginosamente. Esse pode ser outro daqueles fatores que acabam por desacelerar a atividade de ambos os concorrentes. Então é interessante ver como também existe esse fator no meio do fato de que não acontece muita coisa. Outra coisa que aconteceu e da qual não tivemos muito tempo para falar foi que os ucranianos atacaram uma fábrica em Bryansk Kremlin, que é uma fábrica que basicamente trabalha com componentes. Digo isso, é uma fábrica, obviamente, que produz componentes militares. Isso não muda o fato de que, de qualquer forma, morreram 6 ou 7 pessoas e 37 ficaram feridas. Sobre o que dizem as autoridades locais, eu também vi os vídeos, não dá para mostrar. Porque o aumento de 50%, na verdade de 100%, no custo da fibra óptica só no último ano, em um ano o custo dobrou. A fábrica foi atingida por Storm Shadow. Aliás, com bastante precisão, o que é interessante. Existem vários vídeos e todos esses vídeos foram feitos pelos russos, pelos cidadãos russos, que viram o que aconteceu e Solovyov disse: prendam-nos.
Uma coisa dessas que não faz muito sentido, sabe? E então, todos os vídeos que podemos ver são feitos pelos próprios russos. Caso contrário, é claro que ele ficou bravo, porque ele diz que é antipatriótico terem mostrado essas coisas, terem reclamado da falta de defesa. Parece uma fábrica pouco importante, mas na verdade, os próprios russos diziam que boa parte dos componentes que eles utilizam vem de lá. E, portanto, é um alvo estratégico de certo valor, segundo a admissão dos próprios russos. Vocês também encontrarão as declarações de alguns engenheiros que trabalhavam lá. Fora esses dois eventos, ou seja, o navio gazeiro e essa fábrica russa, digamos que não há grandes elementos. Um helicóptero, veja, isso é o que dizia em 2015 um engenheiro russo. O diretor da fábrica de Briansk dizia que se a fábrica deixasse de existir, se nós desaparecêssemos de repente, uma grande área de hardware militar deixaria de existir. Porque dependiam muito, não sei se essa dependência ainda existe ou se foi criada alguma redundância nos últimos 11 anos. Mas na época era certamente considerado um ativo de valor estratégico. Então veremos se isso terá impactos a longo prazo. Essas coisas só se entendem depois de muitos meses. Se de repente se percebe uma queda no uso de determinado ativo militar, porque obviamente também há muitos estoques. Estas são as imagens de satélite do antes e depois de... Sobre essa questão, obviamente, também houve muitos ataques com mísseis russos em relação ao sistema energético de Chernihiv e de outros lugares, principalmente no setor energético. E com várias mortes, inclusive de ucranianos, etc. Sem dúvida, esse foi o maior golpe dos ucranianos. Normalmente, quando usam os Storm Shadow, eles usam com cautela, já que não tem muitos. Então, esse foi um uso pensado exatamente para essa situação aqui. Agora vamos passar para as situações, digamos, no campo. Mas antes de fazer isso, eu tento também quebrar um pouco o clima trágico, e assim por diante. Com essa coisa que me mostraram na comunidade, porque é realmente engraçado. Fabrício Corona quer lutar na Ucrânia e morrer em glória. O anúncio nas redes sociais. Fabrício Corona decidiu que quer partir para a Ucrânia e lutar contra o exército de Putin. Ele expressou a intenção de pegar em armas e lutar pela liberdade da Ucrânia após a invasão da Rússia de Vladimir Putin e o início do conflito. Obviamente, isso era comentado na comunidade e alguém postou essa imagem aqui e, honestamente, esse era Fabrício Corona treinando para desviar de drones. Sim, praticamente sim, mas é uma notícia real, procurem por ela. Eu esbarrei nisso na minha comunidade, é bem engraçado uma coisa dessas. O que eu posso dizer? Busca por atenção. Provavelmente, digamos que é bem inconveniente fazer uma piada desse tipo. Aliás, quem também fez isso foi a eminência parda de Zelensky. Vocês se lembram? Ele também dizia que ia se demitir, que de repente ia para a linha de frente. Obviamente, Yermak não foi mais visto. Enquanto isso, obrigado a Chapeuzinho Vermelho. Então, meus senhores, já que estamos aqui. E então, começamos a segunda parte desta live. Até porque, meus senhores, aqui se trabalha a cada 2 dias, praticamente não consigo quase encontrar um momento para fazer outras coisas. Por quê? Porque há crises demais. Eu vou dizer para vocês, se abrir mais uma questão, mais uma guerra, mais uma confusão, eu não tenho tempo material para me dedicar a isso. Vamos ao que está acontecendo na linha de frente, que na minha opinião não é muita coisa, justamente por essa questão, tanto por uma questão de reservas. Vamos começar de cima.
Não há notícias de Kupiansk, ou seja, não está acontecendo quase nada. Então vou começar principalmente por Liman. Na região de Liman, a pressão russa voltou. Há casos de infiltração, como pode-se ver, quase às costas da cidade. Pela primeira vez, mas não é muito diferente do que vimos 4 ou 5 meses atrás. Em essência, vamos notar que a situação em Kupiansk praticamente se estabilizou depois que os ucranianos a retomaram e limparam. Sempre há tentativas na parte leste, mas não há grandes mudanças. E Liman, no geral, não mudou, a situação não mudou muito. Os russos continuam, especialmente na frente de Siversk, tentando chegar pela retaguarda. Mas vamos notar que não há grandes mudanças em toda a linha de frente. Talvez o setor que está se recuperando um pouco seja obviamente o de Zaporizhzhia, devido aos contra-ataques ucranianos, e o de Pokrovsk, onde pela primeira vez os russos agora começaram a tomar terreno além de Pokrovsk, ou seja, em direção a Hryshiny. Para dar uma ideia, para dar uma visão mais ampla da situação, vocês podem usar o mapa. Para quem não conhece, é gratuito. Vocês podem se conectar, podem acessar aqui e podem olhar o mapa por conta própria. É interessante notar que no meio dessa confusão com a qual estamos lidando, a guerra na Ucrânia, por outro lado, está relativamente parada. Os meses de inverno foram especialmente duros, interromperam a atividade dos drones. Agora ainda tem o aumento de 100% no custo da fibra, que subiu no último ano. Mas, em geral, não há grandes diferenças entre como era Liman agora e como era há 6 meses. A ponte onde está, o ponto, na verdade, onde os russos estão, digamos, avançando mais, é aquele de Siversk. Mas, ultimamente, várias unidades ucranianas foram deslocadas para cá, incluindo a Pomsta Revenge e outras de Kostiantynivka. Notem que, pela primeira vez, os nomes de Kramatruz e Sloviansk aparecem no mapa, ou seja, o cerco nesta área está se fechando, já que eles não conseguem passar por Liman. E essa não é uma área ideal, porque está cheia de florestas, tem o rio Siversky Donetsk. Se não me engano, é esse o nome, não é o melhor dos cenários. Os russos estão tentando encontrar um caminho alternativo e estão encontrando ao norte da antiga Soledar. Vocês se lembram de Soledar, Bakhmut? Passamos anos lidando com essas coisas aqui. Eles estão tentando chegar até Sloviansk. Aliás, aqui tem uma estrada bastante importante para chegar lá. Digamos com certa facilidade, mas o ritmo do avanço ainda é bem lento. Este setor era particularmente. Mas se o mapa é de graça, o produto somos nós? Muito bem, essa é uma bela pergunta de espertinho. Infelizmente, eu sou um desses bobos que te dá o mapa de graça e o produto é você, mas só se você quiser, já que é por doação. Então, como você vê, eu nem revendo os seus dados. Então, nessa área, aqui os ucranianos que sempre tinham as mesmas unidades, você lembra da 108ª de montanha, da 81ª, da 54ª. Agora eles estão recebendo alguns reforços, mas não há grandes mudanças. Na região de Kostiantynivka, Chassiviar, por outro lado, podemos notar que as coisas estão piorando aos poucos. Vou mostrar para vocês também outros mapas, digamos melhores, com todos os sistemas defensivos, para entender um pouco o que está acontecendo. Este é o sistema defensivo da região. Kramatorsk, Sloviansk, Liman. Vocês podem ver claramente onde os russos estão tentando chegar pela retaguarda e veem o quanto os sistemas defensivos ucranianos são complexos na área. Observe que até mesmo atrás de Kramatorsk e Sloviansk, agora eles desenvolveram um monte de... Sim, a linha de frente está se reduzindo. Parabéns, Paolo Bonoretti, que percebeu isso. Quanto mais a linha de frente se contrai, mais aumenta a capacidade ucraniana de se mover por linhas internas, mas também aumentam os atacantes. Existem prós e contras, olha. Obrigado, Paolo, por ter feito essa pergunta. Quando uma linha de frente se estreita, há vantagens e desvantagens.
Qual é a vantagem? E as diretrizes de avanço do adversário se tornam óbvias. Você observa as questões orográficas, vê que aqui tem um rio, aqui tem uma estrada que liga Liman a Kramatorsk e Sloviansk. Mais ou menos você sabe até onde os russos podem chegar. Eles não podem contornar completamente Liman ao norte, porque essa área é pantanosa, com florestas, rios, etc. O mesmo vale para o outro flanco, então as direções de avanço se tornam óbvias. Então os defensores se concentram e podem concentrar mais pessoal. Ao defender apenas aquela área, porém, por sua vez, se você concentrar mais pessoal naquela área, você sofrerá mais. Quando o adversário te bombardear, seja por via aérea, com planadores ou com artilharia terrestre, então sempre há uma troca. Fica muito óbvia a concentração de forças, tanto do atacante quanto do defensor. Elas acabam se concentrando, mas também se concentram as perdas, já que o número de homens, meios e o volume de fogo vão todos se concentrar em uma pequena área. É interessante notar que a linha de frente está se estreitando em pontos-chave. Aqui dá para ver ainda melhor as direções de avanço dos russos ao norte, como pode-se ver a noroeste de Soledar, Kramatorsk. É aqui, não estamos tão longe, vocês têm que considerar que aqui tem o canal. Não é um grande canal, então não é um sistema defensivo muito forte. Valem muito mais os sistemas defensivos criados pela Ucrânia do que um pequeno canal de poucos metros, digamos assim. Vamos ver em Kostiantynivka. Ultimamente, os russos conseguiram superar um obstáculo que tinham há algum tempo. E qual é esse obstáculo? Era o obstáculo do reservatório de água que havia nesta área, porque, como podem ver, aqui não há quase nada. Os ucranianos estavam posicionados ao longo da estrada e principalmente em Bereztok, onde tinham esse, digamos, sistema fortificado bastante desenvolvido. Até porque, vocês podem notar do ponto de vista orográfico, quem controla esta área aqui tem uma visão de tudo, de 220 metros. Não estamos falando do Monte Matajur, mas quando você consegue tomar esta área daqui, os operadores de drones deles podem agir praticamente em qualquer lugar. Eles têm uma visão melhor nesta área, ou seja, Ivanopilha, Plessivka, Nepilivka, etc. Os russos tentaram por muito tempo atacar, mas como são casas pequenas dátias, bastavam apenas os drones para destruí-las. Então, depois de meses, já quase um ano de ataques, não restou quase nada utilizável. Então, os russos não conseguiam consolidar o terreno. Agora que eles tomaram Bereztok, essa área de colinas, começaram realmente a fechar o cerco em direção a Kostiantynivka e começaram a se infiltrar pelos flancos. Se não bastasse, porque vocês sempre têm que considerar as coisas, lembram do que eu disse antes? A frente está se estreitando, o número de atacantes aumenta, assim como o número de defensores, mas também o efeito da artilharia e dos planadores. Para fazer um pouco de modelagem, ou seja, para dar um pouco de forma nessa situação. Aqui temos os russos atacando praticamente em 180 graus ao redor de Kostiantynivka e podemos notar que pelos lados de Kostiantynivka há várias reservas de água, lagos e assim por diante que têm todas represas, tem essa particularidade, são todas reservas de água que na verdade possuem um sistema de represas. Então, os russos no mês passado e muito recentemente atingiram principalmente essas represas, porque eles atacaram essas represas com bombas planadoras. Porque assim, eles conseguiram praticamente inundar as áreas atrás de Kostiantynivka, e isso, se eu destruir as represas desses lagos, vou inundar toda a região. Atrás de Kostiantynivka, eu estou pressionando pelo sul, pelo leste e pelo oeste. Bem, para os defensores, será mais difícil se mover e levar logisticamente o que precisam. Então, os russos no último período atingiram tanto as barragens à esquerda quanto as barragens à direita dessas reservas de água. Aqui dá para ver, eles mesmos publicaram isso. Não comecem com joguinhos, foram aqueles, foram os outros. Se eles mesmos publicaram, a visão do drone é deles.
E esse rompimento dessas barragens traz vantagem. Sabe quando de vez em quando se abria um gasoduto? Eu sempre fui muito honesto quando um gasoduto era aberto. À esquerda de Kostiantynivka estavam os ucranianos entre Russin, Yar e Stepanivka. Porque, obviamente, aquele gasoduto ia atrasar o avanço dos outros, então eles não tinham declarado, mas era óbvio quem se beneficiava disso. Às vezes, há casos em que na barragem se fazem cenários sobre quem pode se beneficiar disso. Neste caso, a vantagem é óbvia, é para os russos, pois, como vocês podem ver, vai inundar todas as áreas atrás de Kostiantynivka. E então não há muito o que discutir sobre isso. Então, esse é um dos motivos pelos quais Kostiantynivka está passando por uma dificuldade particular neste momento. Particular, pelas circunstâncias desta guerra, eles têm essas barragens, que de qualquer forma é um efeito temporário, não é um efeito infinito. Os efeitos dessas barragens são que algumas áreas ficam alagadas. Pode durar algumas semanas, um mês, depois acaba sendo absorvido novamente. Observe onde está a área. Esta é a área. Você vê bem atrás, na parte de trás, enquanto esta é a área onde os russos estão fazendo pressão. Então, isso é uma tentativa tipo Novakovka, isso é uma tentativa russa de moldar o campo, ou seja, dar uma forma à área de combate, retirando opções do adversário. No que diz respeito às zonas de retirada, zonas onde se gerencia a logística e tornando os movimentos internos mais difíceis. Esta é a outra barragem que eles atingiram mais à esquerda, como vocês podem ver. Essa também foi atingida sempre na parte onde há as aberturas. Isso inundou, praticamente. Isso significou tanto à esquerda quanto à direita todos esses sistemas de lagos e etc. Também porque por ali passa o riacho Krivi, da qual parte da água é desviada para essas represas. Então, isso é o que está acontecendo nas proximidades de Kostiantynivka. Você tem uma pressão por baixo, tem duas represas quebradas nas laterais da cidade que obviamente acabam inibindo. Então, uma era essa, aquela que acabei de mostrar para vocês, e a outra é esta. Esse duplo alagamento de um lado e do outro, por coincidência, convergem todos para a única estrada que liga Kostiantynivka às outras vilas ao norte. A distância da frente do alagamento é difícil de julgar, mas são alguns quilômetros quadrados. Principalmente, você deve prestar atenção às depressões, o problema de Kostiantynivka, especialmente na parte de trás. Como você pode ver, tende a ter esse vale, bem onde está a estrada. Então essa água se acumulou aqui e provavelmente vai se espalhar por essa área. Aqui, então, por coincidência, é a área que os ucranianos usam para a logística. Então isso é o que os russos estão fazendo nessa região. Aqui dá para ver melhor. Esta é a área. O bombardeio da represa, dá para ver a área que foi inundada, porque depois a água segue as inclinações do terreno. Naturalmente, não por acaso, agora que os ucranianos não podem usar, porque eles usavam muito essa área aqui, Novodimitrivka e essas florestas. Não é por acaso que ultimamente as infiltrações russas estão acontecendo justamente nesse flanco, porque agora os ucranianos, em vez de atacar os russos pelo flanco, são obrigados a se defender aqui. Então, como vocês podem ver, esses são os motivos. Notem que o sistema defensivo ucraniano é muito desenvolvido. No que diz respeito ao semicírculo ao redor da cidade, é muito menos desenvolvido na parte de trás. Então essa é a situação de Kostiantynivka. Essas são mais ou menos as áreas onde se espera que os russos façam seus ataques. Vale notar que já faz muito tempo que eles tentam subir de Sofivka em direção a Druzhivka. E do outro lado, ao norte de Chassiv Yar, tentam fazer a mesma coisa. Eles tentam cortar Kostiantynivka por trás, enquanto pressionam por baixo
para manter as tropas ucranianas engajadas. Então, Kostiantynivka provavelmente será alvo de ataque russo na primavera. Primavera-verão. Provavelmente vamos acompanhar a história de Kostiantynivka. Quanto a todo esse período, provavelmente vamos ver algo parecido com Pokrovsk, onde os russos, nos próximos 4 a 6 meses, vão usar a tática de sempre de criar o caldeirão, destruir tudo com bombas planadoras, se não conseguirem avançar ou tentar flanquear pelos lados. Exatamente como aconteceu em Pokrovsk. Vamos falar também sobre a situação de Pokrovsk, porque é interessante. Vamos dar uma olhada. Ultimamente, os russos saíram de Pokrovsk e avançaram até Rishine. É a primeira vez que vemos os russos. Lembram que as unidades da WDW haviam chegado? Houve todo o período de inverno em que os russos não tentaram fazer muita coisa, depois de terem tomado Mirnohrad, Pokrovsk e partes de Rodinsk. Ultimamente, principalmente nos últimos 4 ou 5 dias, depois de muitos bombardeios com bombas planadoras em Rishine, que é uma vila pequena com algumas casas de campo, os russos conseguiram tomá-la. Na maioria dos casos, de fato, há um recuo geral ucraniano nessa área. Também porque, como vocês podem ver, não há grandes aglomerados urbanos, então também é difícil montar uma defesa. Aqui eles criaram novos sistemas defensivos, mas em Rishine há um monte de geolocalizações, principalmente de infantaria russa, que é atingida por vários drones. Mirnohrad, Pokrovsk, Rishine, Rodinsk, Dobropilya. Como vocês podem ver, é a primeira vez que eles saem. Provavelmente, eles vão tentar tomar Dobropilya, criando outro caldeirão à direita e à esquerda, exatamente como vimos anteriormente. Em todos os casos, os russos, mais ou menos, se comportam da mesma forma, sempre tentam tomar a cidade pelos flancos. Manter uma pressão constante para manter os ucranianos engajados, identificar as posições ucranianas onde eles oferecem resistência, atacá-las com planadores e bombas. A técnica é sempre a mesma, é metódica, é muito lenta, muito custosa. Mirko, drones de baixo custo mudaram a guerra nas planícies ucranianas. Eles teriam a mesma eficácia em áreas montanhosas como o Irã, com terreno e visibilidade distintos? Sim, teriam, porque depende de que altitude você está. Se você está acima e utiliza drones, você realmente tem uma grande vantagem, especialmente se você está dentro de cavernas ou coisas do tipo, mesmo que depois você precise de cabos para as antenas, e assim por diante. A questão é que em um terreno rochoso há menos árvores, especialmente nas áreas do Irã. Preste atenção, são montanhas bastante áridas, então você teria poucos lugares para se esconder. É difícil escapar dos drones em um terreno íngreme e montanhoso. Paradoxalmente, evitar um objeto é mais fácil em uma planície com florestas, pois há mais mobilidade. Agora imagine ter que evitar um objeto em sua única rota de fuga. Se você está em cima, a única saída é para baixo. Se tentar subir, vai devagar, então fica muito mais previsível. Considere que as montanhas do Irã são altas. São montanhas de 2.000, 3.000, 4.000 metros. Não é exatamente um bom terreno e há poucas trincheiras nas rochas, como eu escreveria nos livros, então realmente não é um bom terreno. Honestamente, do ponto de vista militar, se você olhar para o Irã, lembra um pouco Mordor. Olhe para as cadeias de montanhas. Não sei se Tolkien se inspirou em O Senhor dos Anéis quando criou a terra de Sauron, Mordor. Se você abrir um mapa da Terra-média e for ver as áreas onde ficava Sauron, a Fortaleza Negra, Barad-dûr, etc., e olhar um mapa do Irã, estamos lá, no sentido de que é cercado por montanhas,
Então, do ponto de vista de força de invasão, invadir o Irã é extremamente difícil. É um dos terrenos mais difíceis em que um exército poderia se meter. Considere que mais de 90% da guerra Irã-Iraque foi combatida praticamente aos pés das montanhas. Entre a fronteira do Iraque e do Irã, chegou-se até a zona de colinas. Para te dar uma ideia, se aqui estivesse o Iraque, era aqui que se lutava. Aqui, se colocarmos um mapa do Irã, geografia, é toda cercada por montanhas, as áreas mais baixas ficam no interior, então, desse ponto de vista, se parece bastante. Portanto, é um terreno extremamente desfavorável para quem quiser fazer uma invasão. E quando você está lá dentro, o adversário, tendo todos os esconderijos ocultos e tudo mais, pode usar uma estratégia semelhante para te atacar por dentro. Quando você entra lá dentro, naquela região, dentro da cidade ou do país, o problema é como você se abastece do ponto de vista logístico em um terreno desse tipo. Você invade o Irã, entra nessa área, uma espécie de triângulo. Boa sorte em manter a logística do seu exército de ocupação. Os adversários podem se esconder em todo o sistema montanhoso que cerca praticamente 360 graus ao redor. A guerra Irã-Iraque parou aqui. Para dar uma ideia, 1 milhão de mortos aqui nesta área. Esta era a área onde eles se enfrentaram, então é uma região um pouco difícil para um exército. E também para os operadores de drones não é o ideal. Considere que os operadores de drones geralmente precisam de um abrigo ou algo assim para operar. Seria bom para quem é operador de drone no topo da montanha, porque a linha de frente ficaria particularmente parada nesse caso. Vamos ver. As diretrizes de avanço russas na área de Pokrovsk-Kreshini mais ou menos seguem o mesmo padrão. Tomar Rudinsk, tomar Kreshini, tentar cortar as áreas internas. Então não há uma grande mudança. Indo um pouco mais ao sul de Pokrovsk, na região de Novopavlivka, há novas infiltrações russas, como você pode. Acho que é a terceira ou quarta vez que os russos tentam tomar Novopavlivka. Da última vez, eles tinham tomado metade. Você vê que ela é dividida por um rio. Eles tinham tomado metade. Eles desembarcaram tropas com um assalto mecanizado, mas os ucranianos os expulsaram de volta. Mais ou menos em outubro ou novembro do ano passado. E depois eles recuaram. Quanto à área que fica ao norte de Ruliaipole, notamos que, depois que os russos conseguiram avançar bastante e chegaram quase perto de Ivanivka, como de costume, a área aumentou. A chamada zona cinzenta, não controlada, não contestada, ou seja, contestada e não controlada. Essa tem sido um pouco a tendência dos últimos meses de praticamente toda a linha de frente, especialmente de Pokrovsk para baixo. Vamos notar que as áreas onde realmente não se sabe quem controla o que são enormes. Existem centenas e centenas de geolocalizações que não dão razão a nenhum dos dois, em essência. E esse é o maior problema que temos neste período. Temos uma área extremamente infiltrada por ambos, principalmente na região norte de Ruliaipole, onde se criam essas enormes áreas cinzentas, onde de vez em quando você tem uma geolocalização, uma ucraniana 10 quilômetros mais ao sul, de vez em quando uma russa 10 quilômetros mais ao norte. Esse também é o motivo, como vimos antes, de toda a história de que os ucranianos reconquistaram 300 quilômetros. É que os russos exageravam, na verdade eles mesmos não controlavam aquele terreno, tinham sido um pouco flexíveis demais. Certos mapeadores, ao atribuir certas situações, então, no final, quem escreve artigos jornalísticos vê um mapa que está de um jeito, no dia seguinte muda e pensa que quem mapeou sabe fazer seu trabalho. Na verdade não, muitos mapeadores
seguem um viés pessoal. Tanto os mapas ucranianos quanto os russos. Prestem atenção, nos mapas ucranianos, vocês não veem as unidades ucranianas, os upstate, por exemplo. Nos mapas russos, geralmente, eles não mostram as próprias. Nós colocamos todas, nós e poucos outros. Se vocês olharem a maioria dos mapas, ou mostram só um lado, ou mostram só o outro. São poucos os mapas que mostram ambos os lados. E vocês sempre vão notar que os mapas ucranianos tendem a atualizar o território consolidado ou com atraso, se forem ucranianos. Em caso de perda ou por questões de sigilo, eles também têm forte ligação com relacionamentos pessoais no exército. Ou seja, mesmo que saibam que uma área foi tomada, talvez só declarem depois, porque neste momento não se fala sobre isso. E geralmente os mapas russos tendem a exagerar suas conquistas. Reparem, muitos nem sequer mostram a zona cinzenta, falam só da área consolidada. Na minha opinião, usar a zona cinzenta contestada quando há dúvida é a melhor escolha. Se não dá para determinar, coloca cinza. Você não favorece ninguém, nem mesmo do ponto de vista da mídia. Espere por dados consolidados para refletir sobre a questão. Vamos notar que, tirando a zona cinzenta que aumentou, mesmo assim o consolidado russo nessa área diminuiu. Porque antes a zona consolidada russa chegava muito perto de Zaporíjia, Oleksandrivka e assim por diante. Então, a zona cinzenta existe e é grande, mas mesmo assim também empurrou a zona consolidada russa mais para trás. Se vocês se lembram, eles estavam ao norte de Huliaipole, chegaram até mesmo, nos últimos tempos, a entrar em Ternuvati, antes de acontecer essa confusão dos contra-ataques ucranianos. Havia uma disputa, do ponto de vista dos mapeadores, sobre Ternuvati. Russos que já tinham mostrado localizações em Ternuvati, ucranianos que diziam não é verdade. Então, em geral, sim. A zona cinzenta é ampla, mas a zona consolidada russa ainda é mais recuada. Então é sempre preciso ter cuidado com essas coisas para tentar acompanhá-las com seriedade, sem atribuir demais a um ou a outro. Quando não há certezas, chegamos também ao que acontece mais abaixo, especialmente no setor de Huliaipole, que imagino ser o mais discutido. Antes, a venda de tecnologias antidrones para os Emirados e talvez para a Europa pode ser uma fonte importante de receita? Importante. Não sei. Não são sistemas super caros. Não vão ganhar bilhões com isso. Talvez 1 ou 2 bilhões se vender para todos os países. Alguns centenas de milhões são possíveis. Então, mas não é algo que você diga, é uma fonte de lucro de sei lá que nível. André Beltrame. Na minha opinião, é mais interessante para os ucranianos se colocarem na discussão sobre o Irã, se oferecendo talvez para conseguir empréstimos e assim por diante. Mas de qualquer forma, para fazer parte da discussão, é mais importante para a Ucrânia estar envolvida na discussão sobre a crise do Oriente Médio do que ganhar 50 milhões por alguns drones antidrone, coisas desse tipo. Isso tem uma relevância maior. Então, como podemos ver, muitas áreas mudaram ultimamente, os russos estão retomando, estão reconsolidando algumas áreas que não tinham conseguido manter. Note que a infiltração ucraniana aumentou. A zona contestada é de 203 km², só na área entre Stepov e Ternuvati. Como abaixo, também coloquei algumas geolocalizações, mas você tem geolocalizações de drones ucranianos que atuam nessa área e tem geolocalizações de russos que atuam nessa área. Com os drones, então, ambos têm o mais 20 e menos 20. Nas áreas onde os drones conseguem se infiltrar, de vez em quando aparecem geolocalizações.
Se não me engano, ou em Novo Krikoriivka ou em Novo Mykolaivica, havia a geolocalização de um veículo ucraniano destruído. Isso significa que eles tentaram rapidamente ir e ocupar, desembarcando alguma infantaria em um desses 2 microvilarejos, digamos assim. Por outro lado, os russos voltam a tentar fazer incursões em direção a Ternuvati. As últimas geolocalizações, sempre de um pequeno grupo que era atingido por alguns drones ucranianos na região de Kozyltsev. Então volta-se quase a uma situação que lembra aquela de antes do inverno, digamos assim. Aqui pode-se notar as últimas geolocalizações feitas sobre uma incursão ucraniana. Como vocês podem ver, bastante em profundidade. Isso obviamente criou esse tipo de zona em forma de luva. Isso dá uma ideia de como funciona a situação nessa frente. Parece quase uma luva. Se vocês são fãs das Crônicas de Gelo e Fogo, parece quase a região de onde vem Mindinho, os dedos. Na região de Huliaipole, por outro lado, os ucranianos conseguiram se infiltrar nos últimos meses, em alguns casos muito perto da própria Huliaipole. E ultimamente, por outro lado, os russos estão contra-atacando em Zaliznychny e até mesmo as últimas geolocalizações. Em Kirk, vale notar que eles se infiltram entre 2 sistemas defensivos ucranianos. Esta é a linha antiga, que ia praticamente de Huliaipole até Oryhiv, Kamiansk e toda a frente de Zaporizhzhia. E esta é a outra linha defensiva de Zaporizhzhia. Infelizmente para os ucranianos, elas estão orientadas de norte a sul, então são ineficazes contra um ataque que vem de leste para oeste. Aqui dá para ver ainda melhor. Este é o sistema defensivo ucraniano que tinha como pontos-chave Kamiansk, no Dnieper, Oryhiv e no centro Huliaipole. Quanto ao lado direito, os russos estavam tentando contornar o sistema defensivo ucraniano. Eles quase tinham conseguido isso com um certo ímpeto, entre aspas, ímpeto para esta guerra. No ano passado, eles chegaram a ameaçar Ternuvati, então realmente estavam contornando. Vale notar que os ucranianos desenvolveram muitos outros sistemas defensivos. Aproveitando esses 5 ou 6 meses, o grosso do ímpeto do avanço russo começou a desacelerar por volta de outubro do ano passado. Durante todo o verão, eles estavam avançando bastante rápido e nesse momento os ucranianos não tinham esse sistema defensivo. Então, se os russos tivessem continuado por mais um tempo, 1 mês ou 2 naquela velocidade, teriam ultrapassado a maior parte dos sistemas defensivos ucranianos. Houve a desaceleração, o inverno, e agora, como vocês podem ver, os ucranianos estão começando a desenvolver cada vez mais seus sistemas defensivos, especialmente perto de Zaporizhia. Também há uma razão estratégica para eles terem iniciado toda essa série de contra-ataques. Não só para, digamos, retificar e recuperar algumas posições táticas no terreno, mas também porque, quando os russos avançaram bastante a partir de Kamiansk e chegaram perto desses reservatórios de água, quase na periferia de Zaporizhia, eles começaram a mover sistemas Uragan e Smerch LMRS, lançadores múltiplos de foguetes, e o perigo de começarem a bombardear Zaporizhia diretamente se tornou muito alto. Então, os ucranianos tentaram fazer de tudo para evitar exatamente isso. Vale notar que, neste momento, há um acúmulo de forças russas em Pokrovsk, em Huliaipole, em Kostiantynivka, o que nos faz pensar que os russos, muito provavelmente em breve, provavelmente entre abril e maio, começarão novamente suas ações ofensivas, utilizando essas cidades que tomaram como base logística. Então, Pokrovsk, Milnohrad, Sibersk, Huliaipole, Kamiansk, e começarão suas ações mais uma vez. As previsões para este verão são mais ou menos a mesma coisa. Os russos tentarão contornar o sistema defensivo de Zaporizhia pelos 2 flancos,
Kamiansk e Huliaipole, tentarão tomar Dobropilha, além de Pokrovsk, tentarão tomar Kostiantynivka, tentarão contornar e atacar pelos flancos Liman para se aproximar de Kramatorsk e Sloviansk. Os objetivos permaneceram os mesmos, as diretrizes permaneceram as mesmas. Simplesmente tinham ficado sem combustível em termos humanos e de cansaço. Depois chegou esse inverno brutal, então eles foram desacelerados. Vale notar que os ucranianos conseguiram reduzir bastante a área cinzenta onde os russos se infiltram, mas a zona que estava consolidada, Kamiansk, etc., não foi tocada. Os russos ainda a mantêm firmemente. Aqui dá para ver claramente qual é o sistema defensivo que os ucranianos desenvolveram nesse período, então não veremos coisas diferentes. Aqui está Kamiansk, aqui está Huliaipole. Os russos tentarão se aproximar de Zaporizhzhia, contornar o sistema defensivo pelos dois lados, nada mais, nada menos. Aqui eles tentarão tomar Dobropilha, e aqui onde está Kostiantynivka, tentarão isolá-la pelo flanco esquerdo e pelo flanco direito, então ao norte de Chassiv-Jar e por toda a frente de Siversky. Eles tentarão chegar a Sloviansk pelo caminho mais fácil, que é este, também do ponto de vista dos sistemas defensivos, além de ser uma estrada de certo nível. Até porque uma possível tomada de Sloviansk, ou se Sloviansk se tornar uma cidade sitiada. O risco de Liman sofrer as consequências disso também é altíssimo. Então, se você tomar Sloviansk, de fato Liman também cairia, pois a estrada principal pela qual Liman é abastecida é essa. Então, se você conseguir chegar ao cruzamento atrás de Liman, como estão tentando fazer neste momento, e além disso, se você chegar a Sloviansk, Liman se torna insustentável para os ucranianos. Mas repare que os ucranianos estão resistindo. Novos sistemas defensivos, inclusive ao redor de Pavlograd, Barvinkov, Zaporizhia, e toda uma série de linhas muito longas. Além de Kramatorsk e Sloviansk, dá para ver perfeitamente o quanto o sistema é intricado. Infelizmente para os russos, este inverno deu muito tempo para os ucranianos criarem linhas de defesa de certo valor que eles não tinham há 6 meses. Então, como vocês podem ver, os ucranianos continuam a perder terreno, mas muito menos. Olhem as trocas aqui, 0,58 menos 3,8. Em geral, na região de Huliaipole, os russos recuperaram 35 km² e perderam 21. Considerem que os 35 que eles tomaram agora, nas últimas 2 semanas, são os mesmos que já tinham tomado antes, então eles retomaram o que já havia sido conquistado. Então volta-se aos níveis anteriores. Digamos que há uma grande desaceleração. Se você fizer a soma, vai ver que eles tomaram 45. 60 km², perderam 25, 35 km² em 2 semanas. Não é nada. Neste momento, digamos que está tudo bastante parado. Na minha opinião, o principal deve ocorrer em abril ou maio, caso aconteça, observando os agrupamentos de forças russas na região. Como eu disse, não era uma live longa porque não havia muito o que dizer. As questões são mais políticas, mais ligadas às questões iranianas. No terreno, digamos que há os prelúdios do que vai acontecer, daquilo que provavelmente os russos vão querer desencadear na ofensiva da primavera. As diretrizes e as situações táticas são mais ou menos as mesmas. Os ucranianos fazem contra-ataques para melhorar e para fazer os russos pagarem o preço 2 vezes para reconquistar o mesmo terreno. Nós, meus senhores, voltaremos ou no domingo, se eu conseguir, se não na segunda ou terça-feira, com uma atualização sobre o Irã, porque está durando. Então vamos manter curto, para que seja aproveitável quase como uma narração ao vivo do que está acontecendo.
Então, obrigado a todos, senhores, e nos vemos muito em breve. Bom domingo e um bom sábado para quem nos assistir nos próximos dias.